Hoje a gente vai falar sobre o modelo de estudar fazendo questões, resolvendo questões, que é uma maneira que a gente aqui no RevisaMed tem certeza que vai te ajudar muito a fixar os conteúdos. Então eu vou te dar aqui algumas dicas de como organizar e de como efetivamente fazer o seu estudo por questões. A primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: pessoas diferentes aprendem por maneiras diferentes. Não é só para você estudar apenas fazendo questão, apenas lendo o material, lendo os seus livros, nem apenas assistindo às nossas aulas, nem apenas ouvindo os nossos podcasts. Você deve usar de todas as ferramentas que você tiver para isso. A pirâmide de Glasser mostra para gente que existem vários níveis de aprendizagem. E quando a gente pega para fazer, para resolver, para escrever ou para traduzir e fazendo questão, chega a 80% do nosso aprendizado, a possibilidade que a gente tem de aprender. Então o modelo focado em questões ajuda demais, ajuda muito a você fixar o conhecimento. Por que a gente deve fazer questão? Por que você deve fazer dezenas, centenas de questões? Olha, é muito simples. Isso vai te mostrar como faz prova, como que isso cai em prova, como que os assuntos que você estudou de clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, saúde coletiva, medicina da família e comunidade, como que isso cai em prova. Então fazer questão é muito interessante para que você aprenda como método de aprendizagem e como método de você se preparar efetivamente para fazer as provas. Olha só, é muito importante que você organize o seu estudo por questões. Por exemplo, se você está estudando cardiologia, toda vez que você fizer uma questão de cardiologia, você faz um risco, faz um sublinhado, destaca aquela questão com uma determinada cor. Depois é bom que você tente organizar os seus estudos. Questões de cardiologia, questões de pediatria, questões de pneumologia, questões de ginecologia e obstetrícia, para que você tenha o seu material muito bem organizado. Separe também questões que você já acertou, questões que você errou. Separe ainda questões daquele que é o seu principal objetivo, daquela que é a instituição que você tem predileção por entrar na residência médica, para que você se dedique um grau a mais, com um pouquinho mais de tempo, para fazer os modelos e questões daquela instituição. Tem algumas coisas que são muito importantes antes de você começar a fazer o modelo de questão, antes de você começar a estudar por questões. Eu vou chamar aqui de pré-requisitos. Os pré-requisitos são que você tenha tudo direitinho na sua cabeça onde você quer chegar. Porque o modelo de estudo por questões ele ajuda muito para quem sabe o que quer com aquilo. Então, quando você estuda por questão, o que você quer? Ah, não, Henrique, eu quero aprender aquela disciplina. Eu quero aprender como que eu posso organizar o meu raciocínio na hora de ler o enunciado. Eu tenho dificuldade em prestar atenção naquelas questões de pegadinha, o exceto, o não, a incorreta. Tudo isso você já deve saber para organizar o seu estudo antes de começar a fazer as suas questões. Agora eu vou te dar algumas dicas efetivamente para que você possa colocar o seu estudo no papel e para que isso sirva de guia. São 6 dicas, são todas dicas com a letra B. Anota aí, são os 6 Bs do Binato. Número 1, banco. É importante que você tenha um bom banco de questões, que você tenha várias questões e que você não precise necessariamente repeti-las. Aqui no RevisaMed, a gente sempre resolve questão e as questões são comentadas pelos nossos professores. Então o RevisaMed é um bom banco de questões. A segunda dica é a banca. É importante que você resolva questões de acordo com aquelas instituições que você vai fazer. Então, por exemplo, se você quer entrar na residência médica na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai lá nas provas e procura saber o que a banca da UFRJ mais pede.
Ou, por exemplo, se você está preocupado em entrar, está querendo entrar na Universidade Federal da Bahia, na PUC do Rio Grande do Sul, no PSU de Minas Gerais, procure saber quais são os estilos de questões que essas determinadas instituições usam. Número 3, banque o modelo. Quando você está começando a resolver questão, pode ser que você se sinta cansado, ou você errou 2, 3, 4 questões na sequência e fica frustrada, fica frustrado. Isso é normal. Quanto mais cedo e com maior afinco que você fizer isso, mais você vai entender o seu próprio jeito de estudar por questões. É um super bom modelo, é uma super maneira de você aprender a fazer a prova e estudar aquele conteúdo. Número 4, busque sempre novos modelos. Faça questões diretas, aquelas que perguntam, por exemplo, são fatores de risco para displasia broncopulmonar, A, B, C, D e E, questões diretas. Ou questões que vão te induzir a maior raciocínio clínico, aquelas questões de caso clínico. Paciente gestante de 34 semanas, com sangramento ativo, com dor abdominal. Você vai ter o exame clínico, exames laboratoriais e exames de imagem. Aqui no Revisamed a gente também resolve com você questão de imagem, questão de interpretação de exames. Além de tudo, modelos de cobrança diferentes. Por exemplo, a gente sabe que no Distrito Federal, em Brasília, usa-se muito o modelo de certo e errado. Então, é dada uma afirmação, por exemplo, a maior causa de pneumonia intersticial usual na tomografia é fibrose pulmonar idiopática. E eles te dão lá, certo ou errado, simplesmente para você julgar as afirmativas. A gente sabe que nesse caso está certo. Ou fazer questões de verdadeiro ou falso. Questões em que você tem que analisar 3 ou 4 assertivas e marcar 1, 2 e 4 são corretas, apenas a 3 é correta. São modelos diferentes. Quanto maior for a sua gama de modelos, mais preparado você vai estar. O quinto B é busque os erros, busque os seus erros. Poxa vida, eu estou errando muita questão de nefrologia. Eu estou indo mal nas questões de medicina preventiva e social. Então você precisa arrumar uma maneira de identificar quais são as suas maiores fraquezas e investir pesado, não só no estudo por questões, mas nas outras maneiras de estudar. Sexta dica, busque os seus acertos, por 2 motivos. Vai te dar confiança. Então, quando você olha uma questão que você sabe, você fala, poxa vida, essa eu não vou errar na hora da prova. Então volta naquela prova que você resolveu, que você acertou 80%, 90% das questões, faça ela de novo. Até para você olhar e falar assim, isso realmente eu acertei. Olha, esse determinado conteúdo, por exemplo, cardiopatias congênitas. Se você está fera no estudo das cardiopatias congênitas, faça mais questões de cardiopatias congênitas. Isso vai te dar também muita confiança e, eventualmente, vai te mostrar que pode ter passado um ou outro assunto que passou despercebido por você. Aqui no Revisamed, a gente entende que quanto mais variado o modelo de estudo, melhor vai ser o seu aprendizado. Se você tem alguma dúvida, se você quer algum tipo de questão, algum modelo, deixa o seu comentário nesse vídeo que a gente vai te ajudar. Porque aqui no Revisamed, o que importa é ver você na residência médica.